Mana, o que você acha de aprender esse lindo brinco aqui, ó, borrô, maravilhoso, super econômico, não é chamariz, gente, ele é super econômico, vou passar uma listinha de material que você vai utilizar, e com esse material que você tiver, você vai fazer muitos brincos, muitos. Se você quiser fazer para você, para presentear, ou para vender, você vai ver o quanto vai ser lucrativo e fácil e barato de fazer essa peça linda, linda, olha só. E os detalhes você é que define, tá? Bora lá. Então, para fazer a estrutura central, que é essa parte aqui, ó, da nossa peça, eu vou utilizar o arame galvanizado, tá? Temos duas opções aí. O número 18 e o número 16, tá? Eu, particularmente, prefiro usar o número 16 e vou demorar um pouquinho mais aqui para explicar para você como é que funciona. Primeiro, o arame galvanizado, ele é próprio para trabalho artesanal, também, né? Ele é utilizado para outras coisas, mas também para trabalho artesanal. E ele é muito resistente à oxidação, ou seja, não vai ter perigo da sua peça enferrujar e manchar o seu crochê que vai ficar aqui por fora, tá? A de número 18, ela é um pouquinho mais maleável, tá? É mais fácil de trabalhar. Número 16 é um pouquinho mais resistente em termos de maleabilidade, tá? Ele é um pouquinho mais durinho. Então, quando você tiver que fazer essa viradinha aqui, ó, para fazer essa alcinha aqui superior, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, você vai precisar aplicar mais um pouquinho de esforço para isso. Mas olha, nada demais. Inclusive, o fato dela ser mais grossinha e menos maleável não significa que ela é mais pesada do que a outra, tá? Muito pelo contrário. A sua peça vai ficar extremamente leve, tanto com um quanto com o outro. Eu sei que existem outros números para esse arame aqui, mas eu não conheço. Então, a nível de teste, tá? Eu recomendo que você use no momento um ou outro. Agora, se você tiver outro aí na sua casa, testa, vê se vai ficar ok e aí você utiliza, tá bom? Ah, e na época, quando eu comprei, foi super barato, tá? Esse aqui, o número 18, ele foi, com essa quantidade aqui, eu usei bem pouquinho dele, na época eu usei pra fazer estrutura interna de amigurumi. Foi cerca de R$ 18 essa quantidade aqui. Eu não sei, eu não lembro exatamente a quantidade de metros que tem, mas tem bastante coisa, tá? Esse aqui, olha aqui, gente, ó, vem muito arame aqui, muito arame. E eu paguei R$ 35 nisso aqui. Isso tem mais ou menos 8 meses para trás, tá? Hoje eu acredito que não esteja muito diferente disso, então assim, pensa bem. É muita quantidade. Você vai fazer muita peça com isso aqui, sabe? E ele já vai se pagar logo muito rápido, entendeu? Então, vale super a pena. Eu achei muito melhor, assim, em termos financeiros, né? A gente que não tem muita grana, é utilizar esse material aqui, que é uma alternativa a gente ter que ficar comprando aquelas argolas, né, prontas e tal, específicas de brinco aí, que é super bacana também. Mas eu acho que isso daqui, ó, vai segurar o bastão aí pra gente, tá? A gente vai usar também correntinha, tá? Essa correntinha aqui, ó, eu comprei ela a metro, tem muito tempo, então eu não lembro, gente, o valor realmente. Inclusive, eu comprei em loja física aqui no centro do Rio de Janeiro, tá? Loja de produtos para bijuteria mesmo, mas com certeza no Mercado Livre, na Shopee você vai encontrar. E só que você vai utilizar aí a que você tiver, tá? Porque basicamente e principalmente você vai precisar para fazer essa ligação aqui com o anzol do nosso brinco, tá? Eu aproveitei as correntes também para fazer a decoração aqui na parte inferior, mas isso é extremamente opcional, tá? Então, se você vê que você tem aí, eu tenho uma quantidade muito pouca e tudo mais, você utiliza só aqui. E alternativamente a isso também, gente, você pode fazer aqui, ó, em vez de usar correntinha, né? Você pode usar o próprio fio que você utilizou para fazer o crochê aqui da base para fazer uma correntinha aqui e aí você prende o seu anzol. Isso também é outra opção, tá? O que não falta aqui é a opção para você trabalhar. Para você decorar sua peça, como eu disse, né, você pode utilizar a própria correntinha, se você não quiser ou não tiver, você não precisa utilizar, tá? Eu utilizei aqui esse buze que eu tinha também já há um tempo aqui, esse buze metalizado, ó, que combinou com a cor da corrente, então eu utilizei, achei que ficou bem charmoso, tá? Mas, gente, a parte da decoração, o que você vai utilizar para decorar sua peça
é a seu gosto, a seu critério, ao que você tiver, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia, para você se inspirar e utilizar materiais básicos como um fio. Esse aqui, ó, é o fio amigurumi que eu tenho aqui, mas você vai utilizar aquele que você tiver aí. Se você utilizar um fio mais fino do que o amigurumi, eu recomendo que você utilize 2 cabos, tá? Então você vai trabalhar com fio duplo aí na sua crochetagem, porque o seu trabalho vai render melhor e vai dar mais volume aqui para tua peça, tá? Usei essas argolinhas aqui, ó. Essa aqui é um pouco menorzinha, tá? E essa aqui é um pouquinho maior. Ó, 2 dessas aqui, tá? Tudo isso, gente, em loja de material para bijuteria você vai achar, tá? Não sei se eu falei do anzol, você vai precisar realmente de um anzol para bijuteria, tá? Agora vamos botar a mão na massa. Ah, antes de botar a mão na massa, tá? Caso você for utilizar esses materiais de bijuteria, é bom que você tenha alicate para bijuteria também, que vai te ajudar a dobrar as alças, e principalmente aqui, ó, gente. Esse alicate aqui, que tem a ponta mais fininha, esse aqui também vai servir, tá? Que tem a ponta mais achatada. Mas se você tiver esse que tem a ponta mais arredondadinha aqui, ó, que ele é próprio para fazer esse tipo de manuseio, né, em bijuteria, para poder fazer essa virada. Principalmente se você for usar o arame de número 16, tá? Que ele é mais resistente, então você vai precisar de uma ferramenta para fazer esse manuseio. Ah, e a agulha que eu utilizei foi a de número 2, porque eu preciso que esses pontos fiquem bem apertadinhos, tá? Pra ficar firme, pra não ficar aquele crochê mole aqui e seu brinco ficar estranho, tá? Então, arruma uma agulha aí mais fininha, ou se você não tiver mais fininha, deixa seu ponto bem apertadinho pra ele ficar bem firme aí, essa peça ficar bem segura e bonita, né? Não ficar uma peça molenga, beleza? Agora sim, vamos colocar as mãos na massa. Bom, como eu falei pra você, eu dou preferência pra utilizar o arame de número 16. Deixa eu pegar ele aqui. E aí, você vai tirar uma medida dele de mais ou menos 14 centímetros, tá? Então, ó, vou dar uma esticadinha nele aqui, né? Porque ele veio todo enroladinho, tá? E vou medir. Aí, eu utilizo esse alicate aqui, ó, que ele não só serve pra dobrar as coisas, mas ele tem uma parte de corte aqui. Então, eu utilizo ele pra partir o arame. E vou lá. Lembrando que esse arame é um pouco mais resistente, então tem que aplicar um pouquinho mais de força, ó. Mas também nada demais, tá? Ah, gente, esqueci de falar, tá? Um item importante. A gente vai precisar também de cola de artesanato, tá? Vou utilizar essa aqui, ó, da Tech Bond, tá? A T6000, que é para artesanato. Essa cola aqui, ela é ótima, maravilhosa. Ela só é um caos, sinceramente. Porque esse bico aqui, misericórdia, gente. Olha, ele é fino demais. E para você tirar a cola daqui de dentro é um esforço sem fim. Tem bastante cola aqui, ó, mas para tirar eu tenho que me esforçar um pouco, tá? A gente vai colocar só um pinguinho de cola aqui na ponta, tá? Depois um pouquinho aqui no meio e depois um pouquinho aqui. É bem pouquinha cola, tá? Mas ela é fundamental porque senão, na hora de encapar o nosso arame, o fio não vai ficar, tá? E, mano, quando eu falo que essa cola é boa é porque assim, ela é praticamente instantânea, real, sabe? Ó, até que agora saiu rápido, só pra me contrariar. Vou segurar aqui um pouquinho, só para dar uma segurança inicial. E, ó, tenta deixar bem aqui no topo, para encapar todo o arame, tá? Esse iniciozinho aqui é uma chatinho, mas depois que prendeu, vai embora. Pronto, ó. Agora a gente vai enrolar assim, gente, ó. É importante fazer desse jeito, tá? Não é frescura nem nada, é porque se a gente for fazer assim, sabe? A tendência é que o nosso dedo, conforme vai enrolando o fio, vai desestruturando o formato da linha.
E aí vai ficando feio, vai ficando enroladinho feio, tá? Você vai girando, não a linha, mas você gira o arame. Segura firme, tá? É importante isso, para encapar direitinho o seu arame e não deixar nenhum espacinho de fora. Segurar bastante com a cola aqui em cima, porque na hora que a gente vai virar para fazer o ganchinho superior, não deixar escapar fio, ficar o arame exposto, tá? Acabamento é importante, a gente sabe que no artesanato isso nem se discute. Vai enrolando, ó, sem deixar sobrepor, tá? É um embaixo do outro, não é um em cima do outro, gente, por favor, tá? Ó, fica retinho, não fica nenhuma linha em cima da outra. E vai enrolando aí com o seu dedinho aí até chegar lá embaixo. Então, ó, tá todo encapadinho, tá? Agora, a gente vai dar forma ao U, né, do nosso brinco, vamos dizer assim, tá? Você vai pegar alguma coisa que você tiver aí, que meça mais ou menos aqueles 14 centímetros, né, que é o tamanho do arame, no formato circular, obviamente, para você pressionar e facilitar na hora de você dar a forma para ele, tá? Porque se você for só ir dobrando na mão, vai ficar meio torto e tal, acaba não ficando legal, tá? Então, você pegar alguma coisa que você tiver, isso aqui é só um borrifador de água que eu tenho aqui, tá? E ó, e você vai, ó, dobrando, ó. Vai para um lado, vai para o outro, ó. Faz com calma, sem pressa. Dobrou, ó. Já tá o unzinho formado, ó. Aí, ó, que bonitinho, tá vendo? Não vou precisar mais disso. Agora é que a gente vai fazer o ganchinho aqui pra poder prender a alcinha. Lembra que eu falei desse alicate aqui, ó? Ele é meio boleado aqui, ó, tá? Então ele vai facilitar muito a minha vida aqui. Se você for usar outro tipo de alicate, toma cuidado pra não fazer uma dobra muito grande, tá? A tendência é que o formato fique de acordo com a ferramenta que você vai usar pra dobrar, tá? Aí, ó, se for nesse caso aqui, tu coloca bem na pontinha assim, nessa ponta aqui é menorzinha e dobra com essa pontinha. Não coloca com ele todo aqui, tá? E se for com outro arame que é mais leve, você não vai ter muita dor de cabeça não. Até com a mão acho que você consegue virar, tá? Então, vambora, ó. Eu pego um pouquinho aqui abaixo do topo aqui, ó. E viro. Aí, vou com todo cuidado aqui. Deixa eu olhar pra ver se eu não tô fazendo besteira. Eu acho que eu estou, mas não. Pera. Viro. Pronto. Um já tá feito. Vamos fazer outro. Prontinho. Gente, tá vendo como é que a ferramenta facilita muito a nossa vida? Aí, se precisar, na hora que a gente dobra ali, né? Geralmente a gente faz um pouco de força, entorta um pouco, você ajeita aí com a mão e chablau. Vamos agora começar a crochetar o nosso brinco. Para isso, a gente vai colocar 29 pontos baixos aqui na base do nosso trabalho, tá? Eu vou fazer bem devagar, por quê? Eu poderia começar fazendo um nó, né? Amarrando aqui a minha linha aqui, amarrando ela aqui para começar a crochetar, ou trabalhando com o início do nó corrediço, só que essas duas técnicas, vamos dizer assim, vai deixar um nó grosseiro aqui no início do trabalho, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer que fique bem lisinho aqui, ó. Tanto de um lado quanto de outro, tá? Nenhum volume a mais além do próprio ponto baixo. Então, eu vou começar fazendo aqui bem devagar para demonstrar para quem não tem muita prática ou até para quem tem prática, mas para entender como que deve ser feito, tá? Não vamos fazer nó de forma alguma. Vou começar a crochetar direto aqui. É um pouco chato esse início, mas depois que a gente prende a linha lá, segue a vida normal, só ponto baixo, tá? Então, ó, você vai segurar a toalhinha aí conforme você já costuma segurar normalmente, tá? Eu geralmente faço desse jeito aqui, assim. Tô com a linha no dedo de base e vou segurar junto a argola, tá? Não deixando solto a ponta
da linha, deixando ela presa aqui do jeito que a gente começou. Por quê? Eu vou precisar dela presa para eu poder puxar ela inicialmente, tá? Se ela ficar solta, eu não vou ter como fazer isso. Então, ó, é meio que um malabarismo aqui, né? A gente segura aqui e segura aqui. Você vai introduzir a agulha de cima para baixo, vamos dizer assim, tá? Eu vou fazer bem devagar para ficar bem claro, ó. Ó, enfiei a agulha aqui de cima para baixo e dou uma voltinha. Pronto. Aí, agora, eu vou puxar a linha aqui atrás por cima. Beleza? Estamos com a linha presa aqui. Vou fazer novamente, ó. Vou soltar tudo. Vou segurar minha linha aqui no dedo, normalmente, como você faça aí como você costuma fazer, tá? Segure aí do teu jeito. E aí você vai segurar a linha junto com a argola, sempre com a ponta da linha presa aqui para dar firmeza na minha puxada, tá? Então, eu vou introduzir a agulha por trás da linha, rente ao dedo, ó. Passa a agulha por trás e dou uma voltinha aqui em sentido horário. Vou fazer tipo um Ezinho aqui, ó, e a agulha vai ficar dentro, tá? E aí, com esse E aí criado aí, é só puxar de trás, a linha de trás para dentro do nosso E, vamos dizer assim. Aí agora, ó, a gente ajeita pro início aqui da argola, na altura que mais ou menos a gente vai dar conta de colocar os 29 pontos baixos que a gente precisa para iniciar o crochê, tá? Aí, se você vê que chegou, botou para baixo demais ou para cima demais, chegou aqui e ficou desproporcional, desmancha e faz de novo, gente. Crochê é isso aí mesmo, tá? Eu mesma posso errar aqui e não tem problema nenhum. Então, beleza, ó, já coloquei o meu nó inicial, vamos dizer assim, né? Deixa eu ajeitar aqui mais um pouco. Subir mais um pouquinho, isso. Agora, ó, vou crochetar, escondendo já essa linha que ficou sobrando aqui. E lembre-se, fazendo um ponto bem apertadinho, tá? Pra deixar nosso trabalho bem firme. Ó. Já aproveito, já puxo mais um pouco e sigo a vida aqui. Como essa agulha aqui é a número 2, dá um pouco de trabalho, porque o fio amigurumi ele é um pouquinho mais grosso, né? E a agulha recomendada para ele é de 2,5 para cima. Mas a gente dá um jeitinho e vai dar certo. Finalizei aqui, vou virar o trabalho. Esse fio aqui, ó, que a gente escondeu aqui por debaixo dos nossos pontos, depois a gente arremata isso aqui. Agora, olha só, vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro ponto aqui, eu não vou subir correntinha nenhuma, tá? Do jeito que tá aqui, eu só dei uma alongadinha nele, pra poder introduzir aqui a agulha nele mesmo. Deixa eu ajeitar, pera. Isso. E fechar em ponto baixíssimo. No próximo, nós vamos fazer outro ponto baixíssimo. Aí, no próximo, gente, a gente vai subir um ponto baixo e subir 3 correntinhas. Porque nós vamos formar um picô. Para isso, a gente vai introduzir a agulha, ó, nessa base aqui, ó, nessa alcinha aqui. Puxar o nosso fio e puxar novamente para dentro da alcinha que tá na agulha. Assim. Tá? No próximo, vamos colocar um ponto baixíssimo. Deixa eu ajeitar, que tá bem apertadinho, isso. Pronto, ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. E o picô.
próximo, ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. Para formar o nosso picô. Ponto baixíssimo na próxima. Opa, quase que eu fecho um ponto baixo, é ponto baixíssimo. Isso. Eu vou seguir aqui nessa sequência, fazendo 7 picôzinhos, 7 não, 6 picôs. Pronto, ó, fiz os 6 picôs aqui iniciais. Aí, pro sétimo, a gente vai fazer um pouquinho só diferente, que é pra ele dar uma acentuada aqui no nosso brinco, tá? Então, ó, em vez de eu fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto meio baixo. E aí, sim, eu vou subir as 3 correntinhas para formar o picô. E ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo, gente. Ponto baixíssimo, ponto picô, ponto baixíssimo, ponto picô, até chegar aqui no final. Aí, gente, ó, fechei aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado, 6 de outro, e aquele do meio que a gente faz um pouquinho só mais alongado para poder dar um pouquinho mais de diferença aqui, tá? Então, terminei aqui os 6 do lado de cá, e agora a gente vai... Aí sobraram aqui, ó, 2 pontinhos, que a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, da mesma forma que a gente começou aqui do outro lado, tá? Então, ó, simples assim. E está extremamente apertado, gente. Mas é sobre isso mesmo, é assim que tem que ser. Isso. Pronto. Agora, só puxa um pouco desse fio aí para depois a gente arrematar. Deixa sobrando aqui, pra gente esconder ele e arrematar bonitinho. E tá feita aqui a base crochetada do nosso brinco. Então, gente, vamos lá. Aqui, ó, o esquema vai ser o seguinte. Eu vou cortar a corrente deixando 6 elos para cada lado, tá? Então, aqui, ó, eu já cortei um. Vou cortar o outro. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar aqui para poder cortar certinho. Espero que tenha ido certo, que eu tô olhando pela câmera. Então, ó, 1, 2, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Aí, eu vou pegar os elos, os outros elos, aquelas argolinhas, né, de metal também, ó, de bijuteria, e vou colocar aqui já no brinco. Vou abrir aqui com a ajuda dos meus alicates, porque elas são mais firmes. Eu gosto bastante. Opa, gosto bastante dessa argolinha porque elas não são molengas. Tem algumas que são bem molinhas, são bem ruins. Ó, aí eu vou colocar
uma de cada lado. Agora eu venho com a corrente e encaixo aqui. E fecho. Ó, pronto, aplicadas as duas correntes, agora eu vou colocar a argolinha menor, essa daqui, ó, para unir as duas e o anzol do brinco. Agora eu vou arrematar os fios aqui, ó, na parte de trás do brinco, tá? Não precisa muita coisa, tá? Tá bem seguro, na verdade, ó. E já pode cortar. Pronto. Aqui também, vamos cortar esse restinho que tá aqui. E dar uma escondidinha aqui nele com a agulha. Eu vou começar a preparar nossa base para receber as correntinhas. Então, como é que vai funcionar? Aqui, ó, nesse meio aqui, nesse ponto que tá mais estendido aqui, vamos dizer assim, é onde a gente vai colocar o búzios, tá? Então, eu vou deixar ele livre aqui por enquanto. E vou colocar as argolinhas nos 4 pontos, nos pontos picôs seguintes, aqui, ó, a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, já coloquei todas as argolinhas aqui, ó. Agora a gente vai começar a colocar as correntinhas. A sequência, para ficar harmonioso, e também é de acordo com a corrente que você estiver utilizando aí, tá? Se ela for um pouco maior, aí você vai dosando aí para ficar equilibrado. Então, vai ser 5, 6, 7 e 8 correntinhas aqui para fazer aquele caimento, assim, né? Fazer enviesado assim no caimento, tá? Então, eu vou começar pela parte de cima. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui. Prontinho, gente. Ó, coloquei todas as correntes aqui, tá? É bem trabalhosa essa parte, mas essa parte é opcional, tá? Assim como colocar a corrente aqui também é opcional. Lembrando que você pode fazer correntinha com a própria linha. Aqui você pode colocar outro tipo de enfeite, tá? Não vou ficar repetindo aqui para não ficar chato, mas é um trabalho que fica bonito. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, vai valer a pena. Agora, a gente vai colocar o búzio. Deixa eu achar meu búzio aqui, que eu não sei onde é que ele está. Achei o búzio, finalmente. Vamos lá. A mesa está um tanto quanto desorganizada, gente. E essa hora já tá bem tarde. Não sei se vocês reparam, mas a maioria dos meus vídeos eu gravo à noite, porque eu trabalho durante o dia. Então, chega essa hora, já tô meio
não pensando em organização, só querendo finalizar e finalizar bem, sabe? Mas a organização é fundamental, gente, para nós artesãos, porque olha, para sumir uma tesoura e uma agulha do nada é um piscar de olhos. Mas então, aí agora, ó, com o búzios em mãos, né? Eu peguei aquela argola, que é um pouquinho maior, introduzi ela aqui, vou abrir ela mais um pouquinho, só para ajudar aqui no encaixe, tá? Deixa eu só verificar uma coisa, que eu coloquei o anzol, né? E aí eu quero ver se o caimento do búzio vai estar pro lado correto, senão eu vou ter que mudar o lado para onde o anzol tá virado, peraí. Esse aqui é o lado correto, então o búzio vai ficar virado para cá. E aí daqui a pouco eu olho de novo para ver se o anzol tá correto, senão eu mudo ele de posição, não tem problema nenhum. Ó, acabou ficando, ó, do lado incorreto, tá? Eu vou arrumar. Na hora que eu coloquei o anzol, eu deveria ter prestado atenção nisso, mas eu me distraí. Enfim, aconteceu. Agora é hora de arrumar. Eu vou soltar aqui pelo anzol mesmo, que é mais fácil. Eu vou virar ele ao contrário. Agora sim, ó. Dessa forma ele fica na posição... Opa! Ele fica assim, ó, na posição correta, tá? Aí eu vou apertar aqui. De boa, bem tranquilo fazer isso também, não tem grandes problemas isso, felizmente. Mas se puder prestar atenção para não ter retrabalho, né, gente? Nosso tempo é precioso e retrabalho é cansativo. Mas tá aí. E aí ficou pronto o nosso brinco, gente. Olha que lindo, 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 olha. E aí, gente, o que vocês acharam? Se puderem, deixe seu like se vocês gostaram, se vocês curtiram. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode deixar aí nos comentários do vídeo. E em breve eu volto com mais alguma novidade aí pra gente criar no nosso crochê, tá bom? Se puder também se inscreva e até a próxima.